gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora 28 graus, do mesmo jeito do que o podcast anterior aqui em Natal. Mas a sensação térmica já subiu, são 34 graus agora. Lembrando que a gente segue aí no alerta laranja de chuvas. Risco de chuva de 30 a 60 milímetros. Tá baixo? 30 a 60 milímetros por hora, ou risco de 50 a 100 milímetros por dia. Continua baixo? Meu Deus, não sei mais o que fazer aqui para resolver isso, né? Mas prometo que eu vou resolver esse problema. Melhorou? Então vamos lá. Então, continuamos nesse risco aí, então, do alerta laranja. Chegando então agora com esse tema da década de 20, eu achei super interessante um artigo de opinião mesmo, publicado pela CNN no dia 12 de abril, chamado Are You Ready for the Roaring Twenties? Algo como você está pronto, né, para os barulhentos anos 20, que foi escrito por Nicole Herman, que é uma pesquisadora associada da Columbia University, num projeto de história que eles chamam lá de Obama Presidency Oral History Project, que seria o projeto de história oral, né, da presidência Obama, quer dizer, já é, de certa forma, um projeto antigo, né, que já se desenvolve há um bom tempo. E no artigo ela faz justamente essa ponte do que foi a década de 20 do século passado, do século 20, ou seja, os anos 1920, 21, 22, até o ano de 30, e o que pode ser, né, o que pode surgir aí dos anos, da década de 20 e do século 21, né, dos anos 2020, ou seja, 21 até 30 também agora, que a gente está começando, então, nesse ano, né, e ela diz que a gente precisa realmente anotar, né, as lições que parece que a gente desaprendeu na última década de 20 que a gente viveu, né? E ao longo do século 20 ela vai dizendo que a gente foi desaprendendo isso. E nós precisamos entender que esse século 21, ele não deveria liderar para o que aconteceu em relação às políticas de identidade. Porque ela diz que lá no século 20, o que aconteceu nessa década, né, infelizmente não liderou apenas para a expressão progressiva das políticas identitárias, que é como a gente também vê agora. Mas, por exemplo, os conservadores, muitos conservadores conseguiram também reafirmar a sua identidade, e os anos de 1920 nos Estados Unidos, por exemplo, viram a ressurgência, que parece até uma cópia de agora, daquela associação chamada Ku Klux Klan, que é racista, né, prega a morte de negros e tudo, em vários locais do sul, né, principalmente bases em Indiana e Oregon, e terminou que esses locais instituíram até leis de cotas racistas para a imigração. Né? Então, também nessa época, os fundamentalistas brancos conseguiram passar leis evitando que fosse ensinada a evolução, que a gente aprende tanto na ciência, né? Nas escolas. Olha, a gente fica fazendo um paralelo nem tanto com os Estados Unidos, mas com o Brasil. A gente descobre aqui que conseguiram colocar até uma lei para impedir que professores tivessem uma visão progressista para ensinar nas aulas, né? Deveria uma tal de impedir ideologia nas aulas, né? O professor tem liberdade de expressão, seja de direita ou de esquerda, mas até isso queriam derrubar aqui pelo Brasil, que obviamente ofende a Constituição e não seguiria. E ela diz que há exemplo, aí a gente tem que olhar para cá, mas eu estou falando de lá, né? De 1920 ainda. Que houve um grande deslocamento econômico, né? A economia realmente sofreu queda, sobe e desce. Inclusive a gente se lembra bem que houve a queda e a quebra, né, da Bolsa em 1929, que terminou liderando aí para uma guerra mundial nos anos seguintes.
Apesar disso, ela fala, a gente viveu também uma desigualdade aumentada, porque se era para ficar ruim para todo mundo, a desigualdade deveria permanecer, mas aumentou. Tanto que na década de 20 do século passado, o número de milionários nos Estados Unidos aumentou, ele explodiu, é o termo que ela utiliza. Né? Então, o vão ali existente entre ricos e pobres foi o vão mais amplo, né? De acordo com os níveis históricos. Então, tá parecendo muito familiar, não tá? Toda essa descrição. E olha que nós estamos falando dos Estados Unidos, mas a gente pode adaptar aqui rapidamente para o Brasil e vai ficar muito próximo disso também. Né? A gente tem visto realmente uma desigualdade econômica muito grande, uma recuperação econômica também muito desigual, a exemplo do que aconteceu lá, né? E a crise tem se aprofundado. E tudo isso, né, essa questão de privação, né, de doença, desse risco de morte que nos assola diariamente com a Covid-19, que lá também era a influenza, né, se viveu a influenza, se viveu uma guerra mundial que era ainda pior, né, a primeira foi muito sangrenta, né, de 14 a 18, muito sangrenta. Houve também, assim, aquele desejo, aquela fome de viver. Infelizmente, a gente já observa isso em pessoas que rompem as restrições da pandemia, que a gente não está podendo sair, não está podendo se reunir, mas as pessoas insistem em fazer festas clandestinas, etc. Então, lá na década de 20 do século anterior, né, houve uma explosão realmente, por exemplo, praticamente o renascimento da arte negra, de música no Harlem, né? E a vida noturna gay, por exemplo, se tornou um hit em algumas cidades americanas. A libertação também sexual das mulheres começou aí, né? A história de mulheres não necessariamente casarem para manterem relações sexuais. Então, a gente acompanha essa mesma movimentação da sociedade e imagina que tudo isso vai acontecer agora, nessa década de 20 do século 21. Essa mesma fome de expressão, de viver a vida, de aproveitar o momento, porque a gente tomou consciência do dia para a noite de que a vida é curta, né? De que você tá bem, de repente você pode morrer de uma coisa que chegou a ser considerado uma gripezinha, que para 80% das pessoas talvez até seja mesmo uma gripezinha. Então, você pode estar vivo hoje, morrer amanhã. A gente já vivia isso. Você pode estar vivo hoje, morrer amanhã, mas a pandemia, com seus números assustadores de vidas ceifadas, né? O Brasil aí já atingindo mais de 370 mil mortos. O mundo tem 3 milhões de mortos. O Brasil responde com mais de 10% dos mortos do mundo. É assustador, sinceramente, o que a gente está acompanhando. Então, é preciso olhar lá para trás para que a gente possa aprender, né, com isso, porque é uma fusão de cultura, de política, e que a gente precisa realmente manter nossos olhos abertos para que, assim que essa pandemia acabe, e a gente espera que ela acabe o mais rápido possível, embora ela não dá sinais de que vai embora aí antes de 2022, a gente consiga juntar essas energias para colocar no caminho aí de termos algo construtivo, progressivo, né, que realmente faça o mundo evoluir. Porque de puxar a gente para trás, a gente já está cansado os últimos anos aí, os últimos 5, 6 anos, 7 anos, sendo desperdiçados com coisas que só fizeram a gente voltar, né? Tem gente que luta aí com unhas e dentes para que a gente volte a viver no século XX, especialmente o início do século XX, às vezes até no século XIX, há uma luta grande para isso, né? Especialmente em relação às mulheres, aos negros, querem que a gente volte para uma coisa que ninguém quer mais voltar, que não faz bem a ninguém. Né? Então, a gente precisa ter essa energia para combater, por exemplo, uma política de exclusão, para combater essa economia que é baseada em desigualdade. Né? A gente precisa olhar para esse povo que está passando fome, para as pessoas que não têm onde morar. Precisa olhar para essa questão de que, dependendo da sua cor de pele, você não vai ter as mesmas oportunidades.
que dependendo da sua identidade de gênero, você não vai ter as mesmas oportunidades. Então, a gente já aprendeu lá atrás, não é possível que a gente vá repetir os erros agora, porque os anos 20, né, do século XIX ou do século XX, eles também foram marcados por essas desigualdades. Então é hora da gente abrir o olho e partir daqui para melhor, né? Fazer a coisa evoluir, não voltar. Então vamos aproveitar essa fome aí por alegria, essa fome pela vida em comunidade, que a gente está sentindo falta, todo mundo isolado. Essa fome, né, de se sentir vivo, que deve vir acompanhado realmente de muitas festas e muitos movimentos, etc. Mas para que a gente também consiga ter essa fome de que haja uma mudança política séria, né? Uma mudança política que realmente traga bem-estar para todos e não apenas para uma classe. Hoje mesmo eu estava vendo na Folha, rapidamente, só a manchete, eu nem li a reportagem, não tive tempo ainda, falando da queda de renda da classe média, que enfim, a classe média sustenta quase tudo nesse país. E a classe média teve uma queda de renda só nesse ano da pandemia entre 20% e 50%. É muita coisa, né? É muita coisa. Se você for olhar, então, que muita gente da classe média passou para a classe pobre, que a classe pobre, miserável, essa tá sofrendo até para comer, né? Que é preciso que a gente tenha um pouco de solidariedade. Então, a gente precisa utilizar essa década como uma oportunidade de crescimento, de igualdade, de cortar esses excessos extremistas que querem que a gente volte para um passado que não existe mais, né? E partir daqui para frente. Vi também no The New York Times, já aproveitando esse fiozinho para dizer que tudo indica aí pelas grandes economias e tudo que a palavra de ordem, né? Quando usaram até um termo diferente. Aliás, não foi no The New York Times, me engano, foi na The Economist. A palavra de ordem no fim desta pandemia vai ser clima, né? A organização do clima. Eles usaram até uma palavra nova em inglês, climatization, algo como se fosse a climatização, mas não, isso dá ideia pra gente de ar-condicionado no ambiente, né? Então, vamos falar em organização climática. Já se falou muito em mudança climática, falou-se muito em aquecimento global, então é hora de agir para que a gente não sofra mais com esses desequilíbrios, já que cada dia mais a gente caminha para a prova de que os vírus são uma resposta da natureza à desorganização, ao desequilíbrio que acontece nele. E só quem paga mesmo somos nós, não tem outro que pague não. São os seres humanos que sofrem com os vírus, já que são seus hospedeiros, né? E normalmente sofrem até morte com isso, quando não ficam com sequelas. Ainda estamos aprendendo aí muito da Covid, inclusive. Então, pensar no que a gente vai fazer agora para que não se repitam esses problemas mais para frente. É olhar para trás, é lembrar que, por exemplo, nessa pandemia mesmo, se a gente tivesse tomado algumas atitudes nas epidemias anteriores que surgiram, inclusive do SARS-CoV-1, né? Que não era era só SARS-CoV. Era SARS, né? Se a gente tivesse tomado certas providências lá, não teríamos chegado aqui, mas como sempre a gente para no meio do caminho, não investe adequadamente em ciência. Então, usar essa década, essa fome de viver, essa vontade de viver o máximo possível para estimular a ciência, estimular a política, estimular a igualdade, estimular um mundo melhor para todo mundo e não só para uma parte do mundo. Bom, minha gente, é isso, né? Renovo o convite para domingo que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos, sobre futebol. Deixa um bom fim de semana para todos. Renova aí os votos para que você cumpra da melhor forma essas medidas de isolamento domiciliar, para que a gente se livre de vez desse pesadelo que é essa Covid-19. Até lá.